Vamos então para o painel de hoje. É possível monetizar impacto social? Temos o enorme prazer aqui de ter duas pessoas que conhecem profundamente o tema. Leandro Simões Pongelup é mestre pela FEUSP, doutorando pela Universidade de Toronto, e ele é cofundador do Insper Matrices. Houve um tempo que o Insper Matrices era basicamente eu e o Leandro buscando apoio para fazer alguns casos e assim por diante, escrevendo uma versão preliminar do Guia de Avaliação de Impacto, que agora já está nessa quarta edição. Então é um grande prazer aí ter o Leandro aí como cofundador voltando aqui e participando dessa discussão. Principais interesses de pesquisa do Leandro estão relacionados à inovação inclusiva e pública. Ele estuda como desenho e a governança organizacional afetam a realização de objetivos sociais. Atualmente, ele faz pesquisa sobre favelas e conservação da floresta amazônica. O estudo de hoje é sobre intervenções em áreas de favela, como ele vai falar. Paula Fabiani, muito conhecida na área, economista pela FEA-USP, MBA pela Stern School of Business, NYU. Ela tem especializações no Brasil e no exterior, empreendedora cívica da RAPS, membro do conselhos do Instituto Vladimir Herzog, Wings, Instituto MOL, e atualmente ela é doutoranda em administração na FGV, na linha de pesquisa de gestão de operações de sustentabilidade. O IDES, em particular, se especializou bastante nesse tema, nessa abordagem Social Return on Investment, que é uma abordagem, uma sequência de passos, como ela vai dizer, para tratar essa questão da monetização, do cálculo de retorno econômico. E o Leandro vai discutir um caso mais na linha de relação benefício-custo a partir de estimativas de impacto realizadas por meio de estudos experimentais. Então, são abordagens relacionadas, diferentes um pouco no seu objetivo, mas bastante complementares. Eu só pediria, quem está com o microfone ligado, por favor, desligar, tá? Para evitar o ruído, por gentileza, e retorno. Há outras abordagens de monetização de impacto, até naquele estudo que eu mencionei a vocês, a gente fala sobre outras abordagens de monetização, outras abordagens de comparação dos impactos. Por exemplo, atualmente há um grupo na Harvard Business School discutindo o que eles chamam de Impact Weighted Accounts, que é você colocar estimativas monetárias do valor do impacto no balanço das empresas. Essa é uma abordagem que está em discussão, ela ainda não está consolidada, ela está em desenvolvimento, por isso a gente não incluiu aqui na discussão, mas, quem sabe, à medida que essa metodologia avança, pode ser tema para um próximo workshop. Então, creio que é isso, introduções feitas. Então, seguindo a ordem, eu sugeriria que o Leandro começasse. Muito obrigado, Leandro. 30 minutos de apresentação, por gentileza. As pessoas participantes, por favor, se já tiverem perguntas, podem ir colocando no chat, eu vou acompanhando e vou agrupando essas perguntas para depois passar para o Leandro e para a Paula. Perfeito. Bom, imagino que vocês me escutam, estão todos me escutando e me vendo. É um grande prazer aqui estar retornando a casa. Obrigado, Sérgio, pela introdução, pela apresentação. Paula, um prazer revê-la e ansioso pela discussão. E muito obrigado a todos que estão participando. Eu vou compartilhar minha tela, só gostaria se alguém pudesse me confirmar se está conseguindo ver meus slides. Assim nós podemos começar. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Imagino que vocês estejam vendo meus slides aqui, né? Sim, ótimo. sim. Perfeito. Obrigado, Sérgio, pela confirmação. Bom, meu nome é Leandro Pongelup, sou doutorando aqui na Universidade de Toronto e acho que o tema da oficina de hoje é bastante interessante e é uma das áreas que mais me encanta na parte de pesquisa, né? E eu tive a honra e a sorte de conhecer o time do Banco da Providência, que é uma ONG no Rio de Janeiro que trabalha com treinamento e capacitação de populações
residentes em favelas e realizamos a avaliação de impacto do Banco da Providência, que eu vou brevemente contar aqui para vocês. E nessa avaliação tivemos a oportunidade de desenvolver um cálculo de custo-benefício do projeto. E com sorte vamos discutir um pouquinho esse caso aqui e ilustrar como que seria possível fazer uma avaliação de custo-benefício dentro de um projeto social, nesse caso social, mas também é possível fazer nos projetos ambientais. Vamos lá. Bom, o objetivo geral do projeto, eu vou brevemente descrever para vocês a ideia da avaliação de impacto do Banco da Providência, para a gente conseguir realmente entender como verificar esse custo-benefício e o que é possível e o que não é possível, infelizmente, de ser quantificado em termos monetários. Então, o primeiro objetivo é avaliar o impacto gerado pelo Banco da Providência na atuação em favelas cariocas. E nós tentamos avaliar de maneira bem ampla, tanto em termos econômicos, então alocação no mercado de trabalho e renda, quanto em termos não econômicos, socioemocionais. Então, quais são os impactos em termos de autoconfiança, otimismo, percepção de estigma, entre outras características da população que estava sofrendo essa intervenção, né, que recebeu o projeto. A ideia é informar políticas públicas, né? Então, por meio de pequenos pilotos com uma avaliação experimental, a gente consegue ter uma melhor inferência causal aí do efeito. Então, eu consigo saber realmente se o remédio está fazendo efeito ou não, né? A mesma lógica das ciências médicas, né? Da vacina, que agora todo mundo está mais bem informado. Você tem um grupo que recebe a vacina, um grupo que não recebe a vacina, recebe um placebo, e você verifica como essas populações evoluem. Aqui é a mesma coisa. Testa-se isso numa escala pequena, a gente vê se o remédio está fazendo efeito. O remédio aqui é o projeto do Banco da Providência, e isso ajuda a melhorar o projeto e a alavancar ele para outras esferas dentro da própria localidade ou em outras, né? E, por fim, entender como que uma organização do terceiro setor consegue agregar valor a um programa público, no caso aqui o Bolsa Família, em um local com recursos escassos. Então, esses eram os objetivos principais. Bom, favelas aqui, eu imagino que todos conhecemos o fenômeno, um fenômeno urbano, né, de desigualdade espacial, comunidades com escassez de recursos e que muitas vezes são estigmatizadas. Até no cinema a gente tem essas referências, né? Então você vê como que favelas e populações residentes em favelas são exemplificadas no cinema, como Cidade de Deus, são sempre relacionados à delinquência, violência, criminalidade, etc. E a intervenção estatal nessas localidades, em geral, associada a forças policiais, a incursões, a domínio do território por meio do exercício da força, né? Então, realmente, um ambiente bastante complexo de se pensar em programas para afetar essas populações de forma positiva e ainda mais em fazer avaliações. E a nossa pergunta de pesquisa, né, a nossa pergunta aqui é como que a gente consegue ver se esse programa de treinamento do Banco da Providência realmente está promovendo a prosperidade entre os desprivilegiados, né, residentes nessas localidades. Aqui, só para termos todo mundo na mesma página, a ideia aqui é justamente verificar como que um programa de treinamento e capacitação ele vai afetar emprego e renda, né, alocação no mercado de trabalho e ganhos financeiros, ganhos materiais, e como que ele afeta métricas socioemocionais, novamente, relacionadas à autoconfiança, otimismo, estigma social, e como que essas esferas socioemocionais afetam também, finalmente, a parte econômica. Então, só para termos todos na mesma página. Vou dar um spoiler aqui, caso vocês esperançosamente ainda estejam prestando atenção, dos resultados, né? Então, o que nós achamos ao final do experimento é que o programa do Banco da Providência ele aumenta a alocação no mercado de trabalho via empreendedorismo. Então, temos 11 pontos, quase 12 pontos percentuais de ganho em empreendedores e empreendedoras nas localidades. Temos ganhos de renda reais nessas populações, então um adicional de R$ 106,3 per capita mês. Per capita, aqui eu ressalto, a unidade familiar aqui em média tem de 4 a 5 pessoas, então, e essas famílias viviam com uma renda do Bolsa Família de R$ 85 mês para a família toda, então são ganhos aqui bastante consideráveis. Temos
desenvolvimento de capacidades socioemocionais relacionadas à autoconfiança e otimismo. As pessoas se sentem mais competentes para realizar suas tarefas, se sentem mais confiantes para exercê-las e mais otimistas com possibilidades futuras. Mas temos um aumento na percepção do estigma por ser morador de favela. Testamos outros tipos de estigma de raça, de renda, de gênero. Nenhum deles teve efeito, mas percebemos que as populações que passaram no treinamento saíram com uma percepção de que sofrem mais estigma por serem residentes em favela. A gente vai explicar um pouquinho mais daqui em diante. Mas esses são os principais resultados. Então vamos entender um pouquinho o contexto e aí a gente entra na parte de avaliação custo-benefício. Contexto, Banco da Providência, eu sei que tem membros da equipe aqui, obrigado pela presença. ONG que tem... O programa tem 15 anos de existência, a ONG tem muito mais, ela foi fundada por um brasileiro chamado Dom Helder Câmara, foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, uma história que pouca gente conhece, que merece ser lida. Meta da organização: reduzir pobreza e desigualdade extrema na cidade do Rio de Janeiro, por meio de capacitação técnica profissional, oferecendo diversos cursos, desde gastronomia, mecânica, eletricista, beleza, cabeleireiro, etc., e muitos outros. Desenvolvimento de empreendedorismo e capacidades de gestão. Historicamente, a organização conseguia aumentar a renda das famílias, 69% das famílias que passavam no programa aumentavam sua renda. O banco declara publicamente o foco em atuar nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU aqui, especialmente erradicação de pobreza, redução de desigualdades e parcerias. Como que funciona o programa? Rapidamente. Tem uma fase inicial que dura mais ou menos um mês de desenvolvimento humano emocional. Essa fase inicial acontece nas comunidades, então instrutores e instrutoras do banco vão até as pessoas, se reúnem lá, vocês podem ver pelas imagens, majoritariamente mulheres. A nossa amostra para o experimento, só para dar uma ideia para vocês, são mulheres negras, solteiras e que estão sem renda e sem emprego. Então, esse é o personagem que participou desse projeto. Essa primeira fase trabalha dinâmicas como desenvolvimento de network local, violência doméstica, direitos civis, direitos humanos, muito voltado a trabalhar a parte psicológica das pessoas para torná-los mais resilientes e prepará-los para a segunda e terceira fase. Segunda fase, habilidades técnicas, dependendo de qual tipo de função que as pessoas querem se especializar. Terceira fase, gestão e empreendedorismo. O programa como um todo dura em torno de 9 meses. As pessoas têm um mês de primeira fase, um mês de terceira fase e a maioria do tempo nas habilidades técnicas aqui com esses diversos cursos. O programa foi oferecido em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, especialmente Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em 2 CRAS. CRAS são os Centros de Referência e Assistência Social, que são a porta de entrada do Bolsa Família. Então, as famílias que recebem, que são beneficiárias do Bolsa Família, podiam se inscrever para receber também o programa do Banco da Providência. Como vocês podem imaginar, teve muito mais demanda do que vagas, infelizmente, né? Tem uma capacidade limitada, e a gente utilizou isso para sortear, por meio do mecanismo que seria totalmente justo, né? Ou seja, a sorte, as pessoas que participariam ou não do projeto. Bolsa Família todos conhecem, não vou entrar, mas só para deixar claro, programa internacionalmente reconhecido como sucesso em conseguir atingir os mais vulneráveis entre os vulneráveis. Aqui, para vocês terem uma ideia, comparando programas semelhantes, né, de transferência transferência monetária condicional do Brasil, Chile, México e Argentina. O programa brasileiro é o que mais afeta o quintil mais baixo de renda de forma mais acurada. É feita essa parceria e a gente realiza, então, um experimento para verificar o real impacto do Banco da Providência. E aqui eu vou passar bem rapidinho, mas só para ter certeza que estamos na mesma página, segue a cartilha do Inspermetrics, né? Então, como que você verifica impacto? Você compara aqueles que vão sofrer a intervenção, aqueles que vão receber o remédio, né, que vão receber a vacina, com um grupo que não vai receber essa vacina, vai receber um placebo, mas que é semelhante o suficiente com o grupo que está recebendo a vacina.
Forma o padrão ouro, a melhor forma é quando você aleatoriza isso. Você sorteia, um grupo recebe a vacina, um grupo não recebe, e você compara essas populações. Toda a diferença que você tem ao final é resultado justamente do impacto do programa, porque ao fazer esse sorteio, você tem duas populações que estão estatisticamente idênticas, né? Então, foi isso que a gente verificou aqui em todas aquelas variáveis que eu mencionei antes. Só uma descrição breve dos grupos. Aqui não vou entrar em detalhes, mas esse é o modelo de estimação econométrica para a gente saber o real efeito do programa, controlando por uma série de características das pessoas, né? Então, temos certeza do efeito causal do programa naqueles que participaram. E vamos lá para os resultados, que é o que interessa aqui para a nossa discussão. Então, vou começar com os resultados econômicos de emprego e renda e vou tentar ser o mais detalhado possível na parte de avaliação de custo-benefício. Primeiro efeito que nós achamos foi esse aumento significativo em atividade empreendedora. Então, testamos outras formas de inserção no mercado de trabalho para essas populações. Inserção via emprego formal, não tivemos nenhum efeito significativo. Emprego informal também não tivemos nenhum efeito significativo, mas achamos o efeito significativo na atividade empreendedora. As pessoas saem do programa do Banco da Providência abrindo pequenos negócios locais. Quais negócios são esses, Leandro? Diversos. Pode ser desde pequeno negócio, uma MEI para consertar refrigerador, consertar geladeira, até pequenas padarias ou pequenas confeitarias, pequenos salões de beleza. Em geral, atividades empreendedoras de pequena escala dentro das comunidades. O que, em um segundo momento, vimos que tem um efeito aí de segunda ordem também de dinamizar a economia dentro dessas localidades. Legal, então as pessoas estão abrindo negócios, algumas estão sendo empregadas, também emprego formal, mas que vantagem Maria leva, né? Quanto que elas estão ganhando realmente em renda? Temos resultados aqui que apontam para ganhos reais de renda, como eu mostrei inicialmente. A renda per capita das famílias aumentou, as famílias tratadas em R$ 106,3, além do que o grupo de controle tenha. Então, aqui no gráfico, a gente consegue ver que o grupo tratado, aquele que recebeu o programa, né, que recebeu aqui a vacina, tem esse deslocamento para a direita, você tem uma concentração de pessoas em faixas intermediárias, aqui até altas de renda, enquanto que o grupo de controle, a linha pontilhada, tem uma concentração de pessoas aqui nas faixas bem baixas de renda, né? Então, visualmente eu consigo já ver esse efeito. Eu vejo esse ganho de renda per capita e ganho também de renda domiciliar, renda total do domicílio, ou seja, não apenas as pessoas que se inscreveram ou participaram do programa ganharam, a família, a unidade domiciliar como um todo também ganhou, também aumentou sua renda, né? Então tem talvez aqui um efeito de pares, né? As pessoas incentivando os seus familiares a também se inserirem, a também buscarem ganhos de renda. E aqui eu faço uma pausa porque é essa parte que a gente consegue verificar ou adicionar para a análise de custo-benefício. Então, esse número aqui, esse R$ 106,3, como eu disse, é o ganho de renda real que ocorreu após o programa. Então, o ganho adicional que as pessoas que receberam o programa tiveram ao final desse período. E aí eu vou pegar esses R$ 106,3 aqui e vou fazer um cálculo para estimar o quanto que foi o valor adicionado socialmente por esse projeto. Então, deixa eu sair da minha apresentação e vou continuar um pouquinho e vou ir para a planilha. Como é que a gente faz isso? Para você verificar o quanto que um programa como esse adicionou de valor, você tem que trazer ao que em economia ou em finanças nós chamamos de valor presente líquido, né? Você tem que saber quanto que é a renda gerada e adicionada ao longo do tempo por meio desse programa, trazer isso a um valor presente, ou seja, descontar esse fluxo de caixa, né? Descontar o quanto que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, trazer isso ao valor presente e deduzir o quanto que foi o investimento, quanto que foi o custo para esse programa ser executado, né? Então, quem é da parte de finanças aqui já pegou a lógica, é um fluxo de caixa, como você faz para qualquer tipo de investimento. Aqui, vamos repetir exatamente essa mesma lógica. Então, o Banco da Providência, ao implementar o seu programa, ele teve um custo, que é esse C0 aqui, que foi investido no momento inicial, foi aplicado para
esse programa ser executado naquele determinado ano. E os participantes que saíram desse programa com essa renda, eles vão ter essa renda esperançosamente ou com sorte durante a sua vida profissional. Eles vão ganhar esses R$ 106 ao longo do tempo. Nós estamos estimando aqui de início que as pessoas vão ter 30 anos a mais de vida profissional. Por que 30 anos, Leandro? O indivíduo médio que terminou o programa tinha 35 a 36 anos. Considerando a idade de aposentadoria no Brasil, a gente estimou um fluxo de caixa aí de 30 anos até essas pessoas pararem de trabalhar. Então, como que funciona? Eu estou entendendo que essas pessoas estão ganhando R$106,3 por mês a mais durante todos esses 30 anos até elas se aposentarem. Além disso, eu desconto quanto que as pessoas deixaram de ganhar por participar do programa. Então, vamos supor que elas pararam de trabalhar durante alguns meses para conseguirem passar no programa de treinamento e deixaram de ganhar aquilo que ganhavam antes. Então, deixaram de ganhar ali um resíduo, R$40 que estavam ganhando em média para conseguir participar do programa. Em geral, isso não acontece. Em geral, as pessoas ou não estavam ganhando nada, ou então conseguem concomitantemente trabalhar e participar do programa. E eu verifico esse fluxo de rendas futuras, esse fluxo de R$106 ao longo de 12 meses por 30 anos, eu trago a esse valor presente, descontando a taxa de desconto que era a taxa Selic da época que foi feito o investimento. Né? Então, como é que funciona isso na prática? Deixa eu mostrar para vocês aqui na planilha. Então, eu tenho... Primeiro, eu tenho que saber quanto que foi investido pelo Banco da Providência. Então, eu tenho o custo da fase 1, que é aquela fase socioemocional, o custo total da fase 2, que é a fase de capacitação, que é a fase de treinamento técnico, vocês podem ver que é a mais cara de todas. Deixa eu dar um zoom aqui, talvez seja um pouco difícil de visualizar. Então, tem o custo da fase 1, o custo da fase 2 e o custo da fase 3, que é a parte de empreendedorismo e gestão. Além disso, o Banco da Providência tem os custos administrativos para funcionar. Eu somo todos esses custos e eu faço um rateio pelo número de participantes que entraram no programa naquele determinado ano. Quando eu tenho esse rateio, eu tenho um custo médio por participante. Eu tenho quanto que cada participante custou ao Banco da Providência para conseguir ser efetivado o programa. Então, eu tenho um custo médio aqui de R$5.400 por participante. Além disso, eu estou supondo que os participantes deixaram de ganhar aquela renda de R$39 por mês para participarem do treinamento. Então, eu somo esse valor aqui no meu fluxo de caixa. Então, o meu custo inicial, o meu C0 aqui do meu fluxo de caixa é esse quase R$6.000 per capita, certo? E aí, o que eu imagino? Eu verifiquei lá por meio da minha estimação causal que os participantes ganham R$106 per capita mês. Eu vejo quanto que isso dá em 12 meses, né, em um ano, e eu tenho que cada participante, ao final desse projeto, tem uma renda anual de R$1.275. E aí eu projeto que essas pessoas vão ganhar essa renda ao longo de toda a sua vida profissional, que são os 30 anos. Então, eu começo ganhando aqui em 2019 e sigo ganhando ao longo de toda a minha vida profissional até eu estar lá com a minha idade de aposentadoria. Certo? E aí eu trago isso a valor presente, descontando o quanto que foi a taxa a taxa de investimento ali na época que o banco fez a aplicação. Leandro, mas poxa vida, eu não tenho certeza se as pessoas vão continuar ganhando esse valor. Elas podem ir perdendo renda ao longo do tempo, né? Legal. O que a gente faz? A gente considera uma possível depreciação. Então, posso verificar aqui, por exemplo, 10% de depreciação, as pessoas vão perdendo renda ao longo do tempo. Então, à medida que vai passando o tempo, eu começo ganhando esses 1.275, mas à medida que o tempo vai passando, eu vou perdendo renda. Chegar lá no final da minha vida profissional, eu estou ganhando quase nada. Né? Então, a minha renda foi depreciando ao longo do tempo. Leandro, de repente eu posso estar trabalhando, as pessoas vão estar desenvolvendo seus negócios, fez a sua padaria, fez o seu salão de cabeleireiro, e ficou melhor, foi fazendo novos cursos, foi se aperfeiçoando, foi ganhando mais clientes, foi divulgando nas mídias sociais, e aí foi ganhando renda. Então aí eu posso alterar o meu fluxo aqui, eu posso, em vez de perder renda, eu posso ver que as famílias vão ganhando renda, eu vou ficando melhor, eu vou me aperfeiçoando e aí eu vou aumentando o meu fluxo de caixa. Então eu vario as premissas aqui da minha estimação.
Por que eu faço isso? Porque ao final eu consigo ter um panorama de quanto que foi o valor presente líquido, né? O quanto que é o valor presente desse investimento do banco. E mais importante, eu tenho uma ideia de, para cada real investido nesse programa, quantos reais de resultado, no caso aqui social, são gerados. O que nós achamos é que numa estimativa neutra, onde não existe nem depreciação nem apreciação de renda, né? Então aqui seria zero, eu tenho para cada real investido no projeto do Banco da Providência um valor adicionado à sociedade de R$ 2,37. Isso é um valor excelente, é 22% de retorno no investimento. É um baita. Quem é da parte de finanças com certeza sabe que isso é um investimento de ouro. No caso, um investimento de ouro social. Se eu considero depreciação, aqui, por exemplo, nos 10%, ainda assim eu vejo que eu tenho ganhos de renda. Né? R$ 1 investido vai gerar 1,19 de real retornado à sociedade. Em última instância, eu consigo fazer uma análise de sensibilidade que eu vou mostrar para vocês aqui em mais detalhe. Então, ao fazer essa simulação, né, então aqui novamente o que eu acabei de falar, eu posso variar cenários. Né? Então, eu posso verificar desde um cenário muito pessimista, onde eu acredito que as pessoas vão ter sua renda depreciada muito rapidamente ou muito velozmente ao longo do tempo, então 15% de depreciação ao ano, até um cenário muito otimista, onde as pessoas vão ter sua renda apreciada, vão ficar melhores, vão desenvolver seus negócios, vão ganhar mais e mais renda ao longo do tempo. Além disso, eu posso variar a taxa de desconto. Então, a época que o banco fez o investimento, a taxa estava em torno de 8,5, 8,6. Mas a Selic pode subir, pode diminuir, fazer novos investimentos pode ser mais barato, o dinheiro pode estar mais barato, né, de acordo com as taxas de desconto do mercado. E isso impacta o meu fluxo de caixa, de forma que eu consigo ter uma análise aqui de sensibilidade e entender quanto que seria o máximo, o mínimo, dentro de quais cenários o projeto teria um ganho, um VPL positivo, né, um ganho social positivo. Certo? Eu me perdi um pouco no tempo aqui, Sérgio. Eu não sei quanto que eu tenho, mas eu gostaria só de continuar por mais uns 5 minutinhos, se possível. Tá tranquilo, Leandro. Pode continuar. Legal. Então, eu acho que a parte de custo-benefício é interessante por quê? Ela nos permite verificar o quanto que cada real investido no projeto gera de retorno, no caso aqui, retorno social, e nos permite fazer análises variando premissas, variando parâmetros, para entender qual que é o máximo ou mínimo de resultado que esse projeto pode gerar. Isso nos permite alavancar mais recursos para investir mais nesses projetos, ou até mesmo comparar projetos diferentes. Então, eu posso ver, esse é o tipo de retorno que o Banco da Providência vai oferecer. Qual que seria um projeto alternativo para essa comunidade? De repente, fazer uma rodovia que passe ali, ou urbanizar melhor as partes das comunidades? Isso vai ter um custo. Quem vai arcar com esse custo? Qual que é o retorno disso? Né? Quanto que isso vai gerar de resultado social? E assim você consegue ter políticas públicas ou mesmo políticas privadas dentro de empresas e organizações do terceiro setor, mas bem informadas por análises monetárias. O grande senão aqui é que nem tudo é passível de ser monetizado. Tem aspectos que você não consegue necessariamente trazer para a renda. Né? Então, por exemplo, um dos resultados do programa foram ganhos de otimismo, foram ganhos de autoconfiança das pessoas, que são coisas que estão nelas, né? São emocionais. Eu não tenho como estabelecer um valor para isso. E eu vejo que também as pessoas aumentaram a percepção de estigma por ser moradores de favela, que a gente vê que os tratados têm parece até o Pão de Açúcar aqui, né? Os tratados têm esses scores mais altos para essa percepção de estigma por ser morador de favela, enquanto os controles estão um pouco mais dispersos. E o interessante aqui é entender o porquê disso, né? Eu não consigo estabelecer um valor. Quanto que eu teria que pagar para essa pessoa para compensar ela por ela estar se sentindo mais estigmatizada? Eu não consigo ter um valor para isso. Mas eu consigo informar como melhorar o programa e como trabalhar isso nas pessoas. E o interessante aqui, e eu vou concluir minha fala com isso, a gente fez mais análises que eu não vou percorrer, é que conversando com os gestores, conversando com as pessoas, indo nas comunidades, entrevistando as pessoas, essa percepção de aumento do estigma por ser morador de favela ocorre muito pela resposta que a sociedade deu à entrada dessas pessoas no mercado de trabalho.
Então, essas mulheres, como eu falei, começam a ir fora da favela procurar emprego, e quando elas reportam que são moradores de favela, muitas vezes recebem um não. Não, a gente não quer contratar, ou não vamos contratar, muitas vezes porque talvez seja uma pessoa ligada a alguma atividade criminosa, ou pode ter familiares, ou mesmo conhecidos, etc. Aí essas mulheres acabam tendo que entrar até numa via empreendedora, até como um plano B para conseguir se alocarem no mercado de trabalho, vão atrás de fornecedores e novamente muitas vezes recebem não, porque são residentes na favela, não quero entregar lá, ou não quero te dar um orçamento, etc. E eu concluo minha fala com uma citação aqui da líder comunitária que eu entrevistei na favela Cidade de Deus. Ela me disse, quando questionei sobre esse aumento do estigma, ela me disse o seguinte: quando você diz que eu moro na favela, as pessoas já te olham de cima para baixo, porque automaticamente aqueles que moram na favela ou são traficantes ou são membros de facção. Para as pessoas do asfalto, não há possibilidade de você ser apenas um morador. Então, eu concluo a minha fala e a descrição desse projeto com uma seguinte mensagem. Primeiro, muito importante em avaliações socioambientais, a gente pensar em técnicas para estimar o custo-benefício desses projetos. Isso nos permite comparar projetos diferentes, entender quais que são os que dão mais retorno e aperfeiçoar os projetos para ter mais impacto em renda e em ganhos reais para o investimento feito dentro da própria organização. Contudo, é fundamental a gente entender aspectos que não necessariamente são relacionados à renda. Isso permite aperfeiçoar o projeto e ter um impacto mais inclusivo nas pessoas que estão recebendo ele lá na ponta. Com isso, eu concluo minha fala. Infelizmente, não deu para passar mais algumas coisas, mas eu deixo meus contatos aqui. Quem tiver curiosidade ou interesse, por favor, sinta-se livre por me escrever. E eu agradeço a todos pela oportunidade e pela presença. Obrigado. Muito obrigado, Leandro, pela ótima apresentação. Queria também agradecer a presença das gestoras do Banco da Providência também, que são super bem-vindas para participar aqui no debate e agradecemos a abertura até para fazer esse estudo. Também muitas pessoas estão perguntando aqui sobre se nós vamos disponibilizar a apresentação, lembrando que nós estamos gravando e vamos postar esse vídeo no blog Impacto Social do Inspermetrics na Exame. Então, eu seguiria então com a Paula Fabiani, falando sobre agora a abordagem Social Return on Investment e trazendo exemplos aí da grande experiência dela aí em aplicar essa abordagem. Obrigado, Paula. Obrigada a você, Sérgio. Difícil falar aqui depois do Leandro, um trabalho tão maravilhoso, interessante. Eu montei uma apresentação bem menos técnica, mas vou tentar contar um pouquinho para vocês sobre esse ROI. Vou compartilhar aqui. Certo? Sim, então, dá para ver. Lá. Obrigado. Bom, a ideia é falar um pouquinho sobre esse ROI, né, o chamado Social Return on Investment, o retorno social do investimento, que é uma análise custo-benefício, né? Assim como o Sérgio já mencionou e também o Leandro. Antes de falar sobre o SROI, queria só apresentar um pouquinho o IDES e também agradecer o Inspermetrics pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Eu acompanhei até o nascimento desse grupo, né, de mensuração de impacto, da onde originaram todas essas oficinas, e é muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo. Mas, rapidamente, sobre o IDES. Lá. Já foi. A gente tem como missão inspirar, apoiar e ampliar o investimento social privado, o seu impacto, que a gente chama de investimento social privado, é a filantropia estratégica, e a gente acredita na filantropia estratégica para trazer um futuro mais justo e solidário e melhorar a vida das pessoas, né? Essa é a nossa visão, a gente espera que um dia a gente não seja necessário. E a gente faz isso de 3 maneiras. A gente oferece consultoria, né? E grande parte dos projetos de avaliação de impacto estão aqui dentro da consultoria. Também temos projetos de impacto, que são iniciativas que a gente desenha e implementa junto com parceiros, sempre em parceria com outras organizações, especialmente organizações que trabalham no campo, no território,
e também a geração de conhecimento. Então, a gente faz muita publicação, debate, pesquisa, inclusive lançamos, na segunda-feira, a pesquisa Doação Brasil, mapeou aí o comportamento do brasileiro em relação à doação no ano de 2020. E a gente trabalha com famílias, com empresas e com organizações da sociedade civil. Mas vamos ao nosso tema de hoje, que é o Social Return on Investment no SROI. Como o Sérgio já trouxe, né, ele é um protocolo, ele é ou seja, é um protocolo que segue uma série de passos, tem uma série de princípios, e quem faz a certificação, né, de profissionais que trabalham com esse protocolo é a Social Value. Eu fui certificada, sou a única brasileira certificada nessa metodologia, estamos agora num processo de certificar mais 2 pessoas do ITS. Vamos ver, aí a gente vai aumentando aí o bolo de gente certificada no país. Como eu disse, é uma avaliação, é uma análise de custo-benefício que tenta, por meio da monetização do impacto, calcular o retorno social do investimento de uma iniciativa, de um projeto. Aqui são os 7 princípios. Acho que antes de entrar nos princípios, eu queria só aproveitar aí a apresentação do Leandro. Eu fiquei feliz que ele falou sobre o valor presente, porque esse é sempre um desafio, apesar de que eu sei que muitas das pessoas aqui trabalham com finanças, com planilhas, mas é sempre um desafio ser claro nessa explicação, porque também, né, o SROI trabalha com essa, ou seja, trazer o valor presente do impacto, porque ele perdura por um tempo, né, e para poder comparar com o valor investido, colocando ambas as medidas na mesma unidade temporal, né, no mesmo momento do ponto de vista monetário. Mas o que o SROI, ele permite que você faça essa análise custo-benefício sem ter um grupo controle. O que a gente vê é que projetos, iniciativas, em especial de investidores sociais privados, são menores, né, tem um grupo menor de tratamento e é sempre feito ao final da iniciativa. Você tem muita dificuldade de encontrar um grupo controle que é realmente semelhante ao seu grupo de tratamento, ou seja, o grupo que participou da iniciativa. O SROI faz isso de uma outra maneira, e o foco é sempre por meio da escuta dos beneficiários. Então, o primeiro ponto do princípio do SROI é esse envolvimento de stakeholders. Tem bastante processo de escuta dos beneficiários, dos gestores, de todos os envolvidos na iniciativa. E, por meio dessa escuta, fazer uma compreensão da mudança causada. O que aconteceu? O que mudou na vida dessa pessoa? Né, primeiro tentar entender a mudança para depois você ir para realmente a valoração dessa mudança, né? E fazer uma valoração das coisas que realmente importam, porque muitas vezes a gente, né, monta um projeto social a partir de uma premissa de que aquilo é importante para aquele beneficiário. Quando você vai ao campo e ouve, nem sempre aquilo que você está mirando é aquilo que você atinge. Em compensação, você pode atingir outras questões que são não intencionais, mas que são transformações importantes. Então, a gente monta até, né, a teoria de mudança e vai fazer os indicadores depois do processo de escuta, para poder também valorizar as coisas que são realmente importantes para os beneficiários ou para aquele território atingido. Uma preocupação de incluir só aquilo que é material, porque senão a gente às vezes fica medindo coisas que não têm materialidade do ponto de vista de impacto, do ponto de vista, né, até para o cálculo do retorno. Então, tentar também olhar para aquilo que é mais importante e focar naquilo que é mais material. Buscar não reivindicar em excesso, porque quando você faz essa avaliação com o grupo controle, você já está eliminando esse ruído você tem ali uma medida, uma comparação com outro grupo. No caso aqui a gente não tem, então a gente busca, a partir da escuta dos beneficiários, entender, bom, quem são os outros que estão no território, quem tem influência nesse impacto gerado, para poder reivindicar para a sua iniciativa, para o projeto avaliado, apenas aquilo que é realmente o impacto gerado por aquela iniciativa. Né? A gente encontra muito em vários territórios a presença da igreja fazendo um trabalho importante, de outras ONGs, de outras organizações da sociedade civil e mesmo até de programas do governo. Então, também tem essa reflexão para tentar não reivindicar em excesso. Transparência no processo e no reporte dos resultados, então sempre levar para os gestores a cada etapa, né? O SROI, ele tem
conjunto de etapas que eu vou mostrar para vocês. Isso é sempre feito em consulta com os gestores, com aqueles responsáveis pela iniciativa. E, por fim, né, no final, a verificação do resultado, que é um reporte para os beneficiários. E, né, trazer para os beneficiários, olha, é isso que a gente encontrou. Vocês se enxergam nesse impacto ou não? E aí, a partir disso, ter uma verificação melhor daquilo que está sendo reportado. O SROI, ele busca, então, calcular esse valor gerado para a sociedade, isso também é uma discussão boa, principalmente com as empresas, que muitas vezes querem calcular o valor gerado para a sua marca, que a gente fala, não, a ideia é o valor gerado para a sociedade, para aquele grupo de beneficiários. E aí, ele é comparado com o investimento para você ter realmente essa medida de que a cada R$1 investido no programa, eu estou gerando X reais de benefícios para a sociedade. Acho que o Leandro já explicou isso bem claramente para vocês. E algumas das características, né, desse protocolo. Então, já falei um pouquinho sobre isso, identificação das transformações percebidas pelos beneficiários, e não aquela reportada pelo gestor, né, do programa. Ela trabalha com uma mistura de dados quali e dados quanti, ou seja, tem uma coleta de dados qualitativos por meio de entrevistas, grupos locais e conversas com esses beneficiários, assim como um questionário quanti, que é onde a gente mede a intensidade da mudança, né? Porque cada pessoa vai sentir essa mudança de uma forma diferente, e a gente vai a campo, aí sim com a preocupação de uma amostra estatística, para tentar medir a intensidade dessa mudança para o grupo de tratamento, para os beneficiários que sofreram a intervenção. Aí a gente vai para, depois de feito tudo isso, aí a gente vai pensar nessa aproximação financeira, nessa proxy, que é uma estimativa de um valor, de um benefício social, né? Então, eu gosto muito de estressar que é uma estimativa, é uma aproximação financeira. Então, a gente busca, faz estudos para tentar dar um valor econômico para algo que muitas vezes não tem um valor econômico, mas a gente busca outras coisas que têm esse valor monetário para poder fazer o cálculo do retorno do investimento. E aí, a última etapa é essa estimativa do valor monetário, tendo esse cuidado de não reivindicar em excesso, pensar o que teria acontecido se não tivesse a intervenção, para poder fazer essa comparação com o investimento realizado no projeto ou programa. E aqui são as etapas do SROI, né? Então, primeira etapa, né, a gente é um foco muito para entender o programa. Então, estabelecer o escopo. É isso que a gente está medindo? Porque às vezes você tem iniciativas que fazem várias coisas, não necessariamente a gente vai medir tudo que é realizado, mas um pedaço, e aí é muito importante estabelecer esse escopo, isso que a gente está medindo. E, olhando para isso, pensar quais são os stakeholders-chave, quem são as pessoas impactadas e que participam também do projeto. E conversar com esses stakeholders. Aqui, eu quero realmente, até quando eu vou falar com os beneficiários, que são um dos stakeholders, conversar com aqueles super impactados, porque eu ainda estou tentando ver o que o programa causou. Eu não tenho preocupação de aleatoriedade, pelo contrário, é interessante eu conversar com quem realmente tem algo a dizer. Conversar com os gestores, conversar com o poder público, conversar com todos os stakeholders envolvidos nessa iniciativa. E aí, a partir disso, eu vou montar a teoria de mudança, tá? E feita essa teoria de mudança, eu vou voltar aos gestores do programa e falar, é isso aqui? É isso que a gente entendeu, conversando com todos os stakeholders. E, às vezes, fazer um outro ajuste, em especial de wording, né? As palavras que os gestores gostam de usar, como eles gostam de se expressar, mas a gente tenta fazer isso sempre numa linguagem muito simples e direta, porque esse tem que ser um material que ele possa usar com o financiador, que ele possa usar para um reporte para a sociedade, né? E aí a gente vê que tem alguns grupos sempre que tem uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, em especial na área de educação. E a gente tenta sempre puxar para uma coisa mais simples e fácil, direta. Aí eu vou para a etapa 2, que é a pesquisa quali, onde eu vou fazer os grupos focais, inclusive para validar essa minha teoria de mudança, se faz sentido. E aqui também conversar com, né, os beneficiários bem impactados para tentar coletar o máximo de mudança que essa intervenção gerou. Depois dos grupos focais que eu vou definir as minhas variáveis, tá? A partir da minha teoria de mudança. E aí também nos grupos focais a gente tem uma preocupação muito grande de entender a linguagem, como eles falam, que tipo de linguagem que eu vou ter que usar para poder montar o questionário
de uma forma que as pessoas que vão responder esse questionário consigam entender com clareza o que está sendo perguntado. E também a gente explora essa questão do tempo de benefício, né? Quanto tempo eles sentem que essa mudança, que essa transformação fica com eles, porque essa é uma medida importante para fazer aquilo que o Leandro mostrou, né? Ou seja, eu colocar esse impacto no tempo para depois trazer a valor presente. Aí vamos para a etapa 3, que é a mensuração e monetização do impacto. Nesse momento, a gente tem esse cuidado de não reivindicar, não atribuir ao projeto todo o impacto. Então, né, na pesquisa Quali, nas entrevistas, a gente sempre tenta identificar se tem outros projetos, outras iniciativas que também contribuem para o impacto. E uma outra coisa é entender o que teria acontecido se não existisse o projeto. O ideal, talvez, fosse ter esse grupo controle, mas muitas das iniciativas, elas não têm condição de trazer, né, um grupo que realmente tenha as mesmas características. Para a política pública, eu acho que isso é muito mais fácil, mas projetos menores têm essa dificuldade, além de aumentar o custo, né, porque eu vou ter que fazer toda a minha pesquisa Quali-Quant com 2 grupos. Vou ter que fazer tudo duplicado. E aí a monetização, que é esse trabalho de pensar nas proxies, né, nessas aproximações financeiras, aqui é o momento que a gente abre muito. E, inclusive, para todos os membros do IDS, a gente faz, né, workshops com todo mundo, porque aqui é um momento criativo, proxies mais criativas possíveis, para depois ir fechando para a escolha da melhor proxy que representa aquele impacto. E aí vamos no cálculo do SROI, que é uma planilha parecida ali, né? Eu tive uma pessoa que trabalhou com a gente que chamava de planilha hostil, e parece muito com planilha de avaliação de empresa. Eu trabalhei com isso um bom tempo, e é um pouco essa ideia, você parte de uma série de dados para tentar calcular aquele impacto para comparação com o valor do investimento e você ter o retorno. E, por fim, a etapa final é você reportar tudo isso para os stakeholders beneficiários, para falar, ó, é isso aqui, vocês percebem, né, que esse reporte que a gente está fazendo está condizente com aquilo que vocês sentiram e viram no campo. Aí, falando um pouquinho sobre essa primeira etapa, né, a gente monta a teoria de mudança, eu imagino que você já deve ter falado sobre isso, né, mas a ideia é ter aqui, ou seja, aqui que é a mudança que você pretende, né, promover no longo prazo, que é o objetivo de longo prazo daquela iniciativa, daquela organização. Aí, uma camada onde a gente tem as condições para que aquela mudança ocorra, que é realmente o impacto que a gente quer ver acontecendo, e as atividades ou intervenções para cá que contribuem para aquela mudança. Vou trazer um exemplo para ficar mais simples para vocês entenderem, que é uma avaliação que a gente fez, que está lá no nosso site, que é do CEAP. O CEAP é o Centro Educacional Assistencial Profissionalizante, e ele dá cursos profissionalizantes gratuitos. Ele está numa região de bastante vulnerabilidade, na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro de Pedreira, e ele trabalha aí no contraturno escolar com cerca de 700 jovens de 10 a 18 anos, tá? E aqui é a teoria de mudança deles, né? Então, eles querem contribuir para a sociedade formando cidadãos éticos capazes de melhorar suas vidas por meio do trabalho, tá? O ensino profissionalizante. Mas eles trabalham muito também as relações pessoais. E as condições, né, que o programa, que são necessárias para que isso aconteça, ou seja, esses participantes, eles terem ética e responsabilidade na relação com a família, com seus amigos, com a sociedade, perspectiva de futuro e disposição para perseguir o objetivo. Aqui é muito focado na questão, né, ou seja, o objeto do curso, que é que essas pessoas vão para o mercado de trabalho e tenham sucesso, uma formação técnica de excelência e as habilidades sociais. E aí, eles têm esses 3 blocos de atividades, que é o curso em si, o curso técnico, a preceptoria, que é uma mentoria que eles dão para os alunos, né? Os professores, eles têm um trabalho individualizado com os alunos, e eles trabalham também as famílias. Tá? E aí, né, isso a gente passa para a etapa 2, que foram os grupos focais, a gente fez todo esse trabalho de levantamento. Aqui é muito interessante, porque quando a gente olha para pontos de melhoria também, né? Você consegue ouvir a partir dos grupos focais, e a gente conduz o processo dessa maneira, não só os relatos das transformações, mas aqueles que eles não gostam, que eles acham que podia ser diferente, elogios também, coisas que eles gostam muito, e sugestões que ajudam muito
na hora do feedback para os gestores, para a gente trazer melhorias para o programa. E, bom, a partir do grupo focal, a gente vai, então, para a definição das variáveis avaliativas. Eu estou trazendo aqui o exemplo de perspectivas de futuro, disposição para perseguir objetivos, tá? E aí, o que eles reportaram como indicadores, né, de que realmente esses jovens estão sentindo que tem perspectiva de futuro e tem disposição para perseguir seus objetivos, foram esses 5, né? Mais organização com as próprias tarefas, então eles são mais organizados, mais empenhados. Eles começam a ter um direcionamento profissional mais claro, entendimento de aonde eles podem chegar, mais ambição, mais plano para a vida pessoal e profissional, reconhecimento do próprio potencial, né? Tem aqui uma coisa muito forte de autoestima e dessa possibilidade de construir um futuro melhor, e força de vontade para superar as dificuldades. E aí, com essas variáveis é que a gente vai com um questionário para tentar entender a intensidade no grupo todo dessas mudanças. Além disso, a gente também tentar entender tempo de duração e a contribuição de outras iniciativas. E fazemos uma escala, tá? Essa escala a gente já testou de várias maneiras nos vários projetos. Já foi de 0 a 5, já foi de 0 a 10, e aí depende também muito do grupo com quem a gente quer medir. Aí vamos para a etapa 3, né? Quanto que as coisas valem? Ou seja, como é que a gente realmente chega na mensuração e na monetização? E aí, acho importante, né, ressaltar que a proxy é uma aproximação, tá? Utilizada para medir o valor de água, é uma referência para a gente poder comparar algo que não tem um valor monetário com um valor de investimento. Por isso, a gente busca essas aproximações para poder ter essa comparabilidade para o benefício. E a gente percebe nas nossas vidas, né? Todo mundo, é muito claro que a gente tem valores para as coisas, né? Então, tinha até aquela coisa, você prefere uma bicicleta ou um computador, né? O cara não está vendo, mas a gente tem preferências, né? E cada pessoa tem um valor percebido para aquelas coisas, né? Mas, claramente, a gente, mesmo tendo muitas coisas que são difíceis de medir, a gente pode encontrar essas aproximações. E tem algumas técnicas para fazer isso, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que é o nosso desafio aí da medida de proxies, é onde a gente gasta mais tutano e reflexão. A mais fácil é o preço de mercado, né? Então, você tem um impacto, sei lá, você tem uma melhoria da sua condição física. E aí, você pode usar o preço de uma aula de esporte, levando em conta a questão da renda daquela região e todos os outros ajustes que precisa ser feito para aquela situação. Temos também uma outra técnica que é o willingness to pay, willingness to accept, que é quanto você aceita ou quanto você pagaria para receber um benefício social, né? Então, uma coisa fácil de perguntar é, você tem aqui, você participou agora desse programa de educação ambiental, na saída você fala, poxa, você gostou? Quanto você pagaria por um programa dessa natureza? E também, quanto você receberia, né? Aí tem um caso bem interessante, que é de poluição sonora ou poluição visual, e aí perguntar para as pessoas quanto que elas aceitariam receber para ter aquilo no seu bairro ou no seu entorno, né? Então, as pessoas dão valor para essas coisas. O value game, esse é um que a gente gosta bastante, que as pessoas atribuem, né? Às vezes você tem algo que você não consegue ter um valor, mas as pessoas conseguem ordenar suas percepções de valor. E aí a gente faz um jogo onde a gente dá uma série de fichas, de fotos de coisas e coloca, inclusive, aquilo que a gente quer valorar no meio dessas coisas e pede para a pessoa ordenar de acordo com a sua percepção de valor. Então, aquilo que está logo acima daquilo que você quer encontrar uma proxy é um valor que pode ser atribuído para aquela questão que a gente está tentando medir, para aquele impacto que a gente está tentando medir. O Choice Experiment é semelhante, mas ele apresenta situações, cenários, né? Você já chega com uma série de cenários. Então, por exemplo, a gente está querendo falar um pouquinho aqui sobre melhoria da relação familiar. E aí é um grupo focal, onde você pergunta para as pessoas o que você acha que é semelhante do ponto de vista o que te traria uma boa relação familiar? Aí a pessoa pode falar, ter uma casa própria, ter um plano de saúde, porque para a gente é muito importante
essa é uma questão que é muito disruptiva na nossa relação familiar. Ter um bom quintal, onde eu posso receber as pessoas. Ou seja, a gente vai conversando e vai colocando esses cenários, essas situações, até achar algo que tenha um valor de mercado e que possa ser utilizado. E, por fim, o custo evitado, que também é algo bem interessante, que é o quanto você evitaria gastar, às vezes, o poder público ou uma empresa que está na região, ou ela evita gastar aquele valor por causa do projeto, né? Então, o projeto que combate a criminalidade, ele tem um custo evitado dessa pessoa ir para o sistema carcerário, né? Por exemplo. Essas são as várias medidas, tá? E como é que a gente escolhe a mais adequada? Então, a gente faz um levantamento, um brainstorming, no fundo, a gente acaba usando algumas dessas metodologias para pensar em proxies, faz um brainstorming com bastante gente, e depois a gente traz pelo menos 3 proxies que a gente acha interessante para o grupo gestor do projeto, para que ele nos ajude a escolher aquela que é a mais adequada para aquele impacto percebido. E essa referência da proxy é sempre anual, porque a gente coloca tudo com valores anuais, tá? E sempre um ajuste, pensando na quantidade de pessoas envolvidas, o tempo, o local, para que tudo esteja na mesma medida para o cálculo do retorno social do investimento. E sempre a gente faz esse processo dando a justificativa da escolha e também da não escolha das outras proxies que foram identificadas. Bom, um exemplo, né, nessa perspectiva de futuro e disposição para perseguir objetivos, a gente pensou em coaching, a gente pensou na empregabilidade, né, ou seja, quanto que ele ganha mais por estar empregado, o salário, programas de capacitação que trabalhem esse mesmo impacto, cursos de empreendedorismo, terapia, e acabamos escolhendo, né, aqui tá alguns dos exemplos, né, desses cálculos das proxies que foram levantadas, tudo ajustada também, né, para essa questão do quanto isso a gente entende que né, não vou pegar sessões de terapia por 3 anos, não, eu vou ajustar para o número de horas que eles trabalham e o número de horas trabalhado que gera esse impacto. E a nossa escolha foi a da diferença salarial, porque ela era muito gritante e foi muito falada no grupo focal e nas entrevistas, como esses jovens, eles realmente saem tem jovens que, inclusive, vão fazer faculdade e tem uma média salarial muito importante, e esse foi a proxy que a gente usou para esse caso. E aí, entrando e aqui mostrando um pouquinho, né, como aqui isso foi feito o cálculo. Então, a gente olhou também para o questionário, né, quantos jovens que têm que dão continuidade para a escola, e aí justificando essa diferença salarial e fazendo o cálculo comparando com os jovens daquela região. Tendo no cálculo desse ROI, né? Mas, e aqui, gente, a gente usa dados, todo esse processo, eles vão alimentando toda essa planilha que vai ter essas informações, tá? Então, no caso número de pessoas impactadas, isso a gente pega, e o investimento, isso é o projeto que dá para a gente, né? São os gestores. A intensidade do impacto, isso vai vindo do questionário, tá? Que a gente pergunta, o período de benefício drop-off também, mas a gente compara isso com a informação que a gente tem no grupo focal, se faz sentido o que foi respondido e o que a gente ouviu no grupo focal e nas entrevistas. A atribuição é a mesma coisa, a gente olha para o questionário, mas a gente também trabalha com os dados do grupo focal, né? E por fim, as proxies financeiras, aí é um trabalho de pesquisa nosso, às vezes a gente tem que voltar a campo para fazer um grupo focal, né, para aquelas metodologias do value game, do willingness to pay. Muitas vezes, quando a gente percebe que essa é uma questão que vai surgir, a gente já no meio do processo aproveita quando está com os beneficiários para fazer esses grupos focais. E a taxa de desconto, o Leandro também me ajudou bastante explicando o que é uma taxa de desconto, a gente também usa uma nota do Tesouro Nacional, ou seja, que é o seu custo de oportunidade de deixar esse dinheiro investido no mercado. Aí, só falando um pouquinho mais de contrafactual atribuição que eu não falei, contrafactual é por exemplo, o que teria acontecido
com esse jovem independente da iniciativa. E a gente faz um desconto, né, para não atribuir ao programa todo esse benefício. Assim como a atribuição, se tem muitas organizações trabalhando naquele território, a gente também trabalha um desconto para não atribuir tudo ao projeto, tá? E aí essas coisas são subtraídas da intensidade do impacto. Então, a gente diminui a intensidade do impacto para considerar aquilo que teria acontecido naturalmente e a atribuição a outros projetos. E aí, sim, esse impacto eu vou multiplicar pela proxy financeira, tá? E aí eu tenho que colocar isso na unidade número de pessoas impactadas, vezes proxy financeira, e vou chegar num valor financeiro, e aí eu tenho um período de benefício, ou seja, eu jogo isso ao longo do tempo, então essa pessoa, ela carrega com si, né, o benefício dessa capacitação profissionalizante pelos próximos 5 anos, mas a gente trabalha com drop-off, que é esse conceito de que esse impacto ele vai caindo ao longo do tempo, né? Então, no primeiro ano, eu tenho 100% do impacto. No segundo, ele já vai ser diminuído, vamos dizer que seja 5 anos, né, já cai um bocado, chega no último ano, no quinto ano, é quase significativo o impacto percebido. E trago tudo isso a valor presente para poder comparar com o valor do investimento. E a ideia é que o valor presente líquido, ele representa esse valor presente do impacto menos o valor investido, né? O Leandro já trouxe, ele tem que ser maior que zero para que exista um retorno positivo do investimento, e o cálculo é feito um sobre o outro, né? O valor presente dividido pelo valor investido. No caso aqui do cálculo do CEAP, a gente chegou, né, num valor presente de 146 milhões, um valor investido de 48, ou seja, a gente tem um excesso, né, de benefício para a sociedade de 97 milhões. E o que representa um retorno de 3 vezes o valor investido. Então, para cada real que é investido nesse projeto, ele gera 3 de retorno para a sociedade. E acho que é isso. Eu estou sem... Não sei se eu... ainda tem aqui parte mais importante até, que é a análise de sensibilidade, né? Que o Leandro também contou, e é onde a gente brinca com o modelo e faz vários ajustes, né? Então, a gente muda o período de benefício, muda o contrafactual, muda a atribuição, muda a taxa de drop-off e vê o que acontece com o modelo, para tentar entender se não tem uma proxy que é muito dominante e se faz sentido também, tá? Aqui entra muita sensibilidade do avaliador com aquilo que a gente viu no campo. Ou seja, aquilo que a gente viu, que as pessoas se exportaram, está sendo reportado por esse modelo? Faz sentido? E aí a gente trabalha mexendo e fazendo uma série de análises, até mexendo no valor do investimento, e muitas vezes fazendo cruzamento. Então, pegando, ok, eu tenho aqui o grupo de beneficiários mais impactados, né? O que aconteceu de diferente? Teve um caso bem interessante que foi com o pessoal do Santa Marcelina Cultura, a gente avaliou a escola de música e a gente percebeu que o grupo que participava de apresentações, ele reportava um impacto muito maior. E aí foi legal que a própria organização falou, nossa, isso é tão fácil de implementar para todos, eu posso ter pelo menos algumas apresentações obrigatórias para todos os alunos. Se isso ajuda, porque aquele que vai apresentar, ele tem mais disciplina, ele acaba tendo uma relação melhor com os seus pares, porque é uma orquestra, né? Se você errar, os outros vão te matar. E aí, então, ele tem uma coisa de coletivo, de compromisso com um grupo muito grande. Então, eles fizeram alguns ajustes a partir desse cruzamento. Então, a gente também brinca muito com os dados que a gente coletou e faz essa análise também de grupos diferentes para tentar entender por que alguns têm um impacto maior percebido e o que o projeto poderia melhorar, mudar, para poder aumentar o impacto total da iniciativa. E, por fim, o relatório final, a gente traz todas essas etapas, o método, as premissas, e cada etapa dessa a gente tem reunião com os gestores, eles vão validando esses números, né, e trazem também informações adicionais do processo, um detalhamento das conclusões e as recomendações e sugestões de melhoria para aquela iniciativa. E aí a gente leva isso para os beneficiários para fazer essa verificação dos resultados. Mas o método ele é muito baseado nesse diálogo com os stakeholders. Eu acho que é isso que diferencia o protocolo SROI dentro das metodologias que a gente encontra de análise custo-benefício. Acho que vale mencionar aqui algumas referências, e eu vou colocar depois no chat também. A gente acabou juntando todas essas referências numa página para facilitar, por causa da grande demanda aí por conhecimento nessa área. E vale mencionar também que a gente tem trabalhado só com custo-benefício. A diferença é que a gente não vai a campo, tá?
a gente faz todas essas colocações dentro do escritório. Mas é para dar também, às vezes, o cliente, a empresa, a organização não quer gastar um dinheiro muito grande nesse processo avaliativo, mas quer compreender. E, por fim, queria dizer também que a avaliação é uma jornada. A gente vai aprendendo no processo, né? O que acontece é que depois, no final, o avaliador, né, e quem está participando, ganha uma sensibilidade sobre o que acontece se eu tiver uma recessão econômica, o que vai acontecer com essas pessoas. Algumas das premissas, se eu tiver melhorar o ambiente onde essas pessoas estão vivendo, ou seja, você tem fatores externos, e como você conhece a jornada avaliativa, você já tem uma sensibilidade de como isso vai impactar o seu impacto, ou seja, se ele pode potencializar ou não. Então, acho que esse conhecimento da jornada, ele é muito mais valioso do que o número do SROI em si. Mas o SROI, ele permite você falar, abrir portas com o investidor, muitas vezes, né, acho que essa tem sido uma demanda, né, do setor e que ajuda até a esse investidor conseguir olhar com mais profundidade esse impacto que é gerado, que é a transformação das pessoas, que é o que a gente está buscando. Acho que é isso. Obrigada, viu, pela presença de todos, e obrigada, Sérgio, aí, pelo convite. Gente que agradece, Paula, pela ótima apresentação, super clara e dando uma visão geral da abordagem. E você e o Leandro foram super precisos no tempo, nós estamos exatamente dentro do nosso horário planejado agora, e estamos começando agora 30 minutos aí de debate. Eu já anotei várias perguntas aqui no chat, por favor, participantes, fiquem à vontade para escrever aqui no chat suas perguntas, eu vou anotando aqui, tentando agrupar em temas. Eu vou aqui aproveitar ou abusar da minha posição aqui de coordenação e fazer uma pergunta, né, que eu acho que pessoalmente é bastante relevante nesse contexto aí dessas abordagens de monetização. Então, como a gente discutiu, uma das vantagens é a gente colocar numa métrica comum, certo? Então, em tese, a gente pode dizer que um projeto investiu tanto, gerou tanto de retorno. Em tese, eu posso comparar projetos de diferentes áreas, comunicar investidores de uma forma bastante objetiva. O receio é que, nesse processo, se deixe de lado coisas que são mais difíceis de monetizar, né? E a Paula mencionou a questão da materialidade. De fato, você colocar foco em aspectos que são mais materiais tem sido uma prática, uma boa prática, pelo menos prática aí do setor, desses tipos de avaliação geral. Por exemplo, essa ideia da materialidade também aparece no pessoal lá de Harvard, que está trabalhando agora em Impact Weighted Accounts. Mas, assim, e as coisas que, de repente, não são tão materiais ou que são mais psicológicas, etc. Acho que o exemplo ultra didático é o que o próprio Leandro mostrou. Ou seja, nos cálculos de benefício-retorno, seria muito difícil você monetizar aí essa questão do estigma dos participantes lá da favela. Então, ou seja, como é que isso seria feito? O receio é que, por exemplo, as organizações podem sair reportando múltiplos, reportando retornos e deixar essas coisinhas ou no rodapé ou, digamos, não tão demonstradas. Não é o caso do Banco do Oriental, eu sei, porque eles têm sido altamente transparentes em relação a isso, até um estudo de caso que deve sair em breve aí pelo próprio Metrics, dizendo isso, o artigo do Leandro coloca, então, assim, o pessoal está muito atento, mas existe esse risco. Então, a pergunta para vocês, Leandro e Paulo, é como é que a gente faz, então? Como é que a gente faz? Tem coisas que são simplesmente difíceis de monetizar, ou monetizar exige pressuposições super-heróicas, tal. Como é que a gente faz nesse caso? Vou deixar o Leandro começar, porque eu já falei muito. Eu ia até sugerir a gente inverter, mas tudo bem. Primeiro, obrigado, Paula, pela apresentação. Aprendi muito sobre o SROI e muito bacana ver as áreas de intersecção e as áreas de diferença, que tem várias complementariedades.
tentando responder um pouquinho a pergunta do Sérgio, né? Acho que a vida é assim, né? Tem coisas que são realmente difíceis de medir ou que nem talvez devam ser necessariamente mensuradas ou não conseguem ser facilmente capturadas. Acho que o meu comentário quanto a esse ponto seria, muitas vezes a área social e ambiental recebe essa crítica, né? Ah, como é que a gente consegue realmente medir o custo ou o benefício de você preservar uma árvore ou ter uma pessoa mais bem treinada, etc. Mas outras áreas, acho que corporativas, acontecem da mesma forma, né? Como é que você define que você vai investir numa siderúrgica ao invés de uma empresa que vende calçados, ou de uma empresa que vende cosméticos, ou de uma empresa que produz minério? De alguma forma, você tenta monetizar aspectos para você compará-los, né? Acho que o interessante dessas metodologias é esse esforço inicial, tendo em mente que existem áreas que você vai precisar ter análises mais qualitativas, grupos focais e outras metodologias para conseguir abarcar, né? E só rapidamente, acho que no caso do Banco da Providência, o interessante é justamente que não apenas a organização levou adiante essa ideia de entender esse fenômeno do aumento do estigma da favela, mas muito que a organização ela trabalha para aumentar a conscientização das pessoas quanto a essa opressão e para as pessoas trabalharem na sua própria libertação, né? na sua emancipação desse estigma que está fora da comunidade, né? Que está no sistema como um todo. Então, acho legal, colocando um pouco do que Paulo falou, a avaliação servir como instrumento de melhora contínua, né? De uma jornada, não como um fim em si mesmo. Mas eu passo a palavra a Paulo, que eu já falei demais também. Eu fiquei até pensando se a gente não podia fazer um velho game com a questão do estigma. Dá para fazer alguma coisa, né? Pode ser que ele seja inconclusivo. A gente já teve velho game que a gente chegou à conclusão de que não deu certo, tinha que usar outra abordagem para fazer a monetização. Mas pode ser um exercício interessante, né? É isso, você tentar colocar alguma figura que significa esse estigma e pedir para as pessoas ordenarem a partir de com coisas que têm valor monetário. Aí você talvez consiga entender. Mas eu acredito que tudo dá para você monetizar. Na verdade, tudo a gente tem na nossa cabeça, e acho que essa sociedade capitalista nos ajuda muito nesse sentido, de dar valor para as coisas, né? Você escolhe, às vezes você compra um carro que é um valor superior, inferior, né? Tem um valor menor do que um outro mais caro, mas porque você gosta daquele, porque ele tem valor para você, né? E as pessoas, mas as pessoas dão valor para as coisas. A gente tem isso na nossa. E eu gosto de frisar que essa aproximação financeira não é uma preciso, eu não estou dando precisão. Assim como eu vou dizer, gente, quando fazer avaliação de empresa, que você constrói o fluxo de caixa da empresa, traz valor presente, não é preciso nada. Eu fiz avaliações que a empresa virou outra coisa depois, mas a avaliação te dá esse conhecimento sobre o que gera impacto, qual que é o driver, o que te leva até ali, o que importa para aquele beneficiário, e isso é muito rico no processo avaliativo. E eu tomei um puxão de orelha aqui da minha equipe, porque a gente vai fazer um curso de SROI, e eu tinha que avisar isso. Vamos lançar aí, porque está tendo muita procura, né, para essa metodologia. A gente teve lá atrás, lá com o ISPER fazendo, e aí ficamos esse tempo dormindo, pensando o que fazer, e vamos lançar agora em setembro, uma turma piloto para a gente levar essa metodologia para outros. Porque eu acho que o importante é todo mundo avaliar. Você não precisa monetizar. Isso é outra coisa que a gente tem sentido também com vários clientes, parceiros. Não é para todo mundo a monetização. Essa análise custo-benefício é para alguns, é para um grupo de pessoas, é para um grupo de investidores. Não são todos os investidores que precisam dessa resposta, né? E você pode, inclusive, chegar até o questionário e não monetizar. A gente já teve casos. Teve até um caso que foi interessante que a gente, não, eu não quero monetizar, e chegou no questionário e falou assim, agora acho que eu vou querer. Eu mudei de ideia. Que curioso para saber o que vocês vão fazer com esse número, né? Com esses números todos. Então, eu acho que a tentativa, o processo de refletir sobre o valor das coisas, ele é muito rico.
porque ele te dá também uma percepção sobre aquilo que importa para aquele beneficiário e qual o melhor caminho para você melhorar a iniciativa. Tinha todo mundo, né? As pessoas que entram na nossa equipe para trabalhar com isso é um pavor sobre o processo da monetização, mas depois eles vão percebendo que é um momento onde a gente realmente para, poxa, tudo isso que eu vi, né? Se eu pudesse dar um valor monetário, e nessa discussão desse valor monetário, tem muita riqueza, né? E traz muitas respostas sobre esses potenciais de melhoria, sobre aquilo que realmente importa para aquele beneficiário. A gente teve casos de esse investidor descontinuar uma parte do programa, porque ele percebeu que dali não vinha muito valor, que era melhor ele pegar esse recurso e fazer melhorias num outro programa que gerava mais valor. E uma outra coisa que você trouxe, Sérgio, comparar setores, né? E o Leandro também trouxe. A gente não recomenda, né? Acho que você pode até olhar para saúde com saúde, educação com educação, porque quando você fala de saúde, gente, é questão de vida ou morte, muitas iniciativas. Você está falando ali, né? Como é que você monetiza isso? E como é que você compara uma intervenção de educação, onde você não tem o componente de vida ou morte? Então, essas comparações entre os setores, ela não é muito recomendável, porque são naturezas de impacto muito diferentes. É interessante o exemplo do valor da vida, Paula, que sucedeu, né? É super também controverso. Alguns economistas dizem, olha, se o valor da vida fosse infinito, ninguém viajaria de carro, avião, porque há uma probabilidade de você morrer, certo? Então você ficaria em casa, então tem que ter um valor da vida. Só que um tomador de decisão em uma organização pública ou privada, ele pode estar na mão um projeto, digamos, com um múltiplo de 3, mas que tem uma mortalidade um pouquinho maior, e um projeto com múltiplo de 2 ou 1,5, que tem uma mortalidade muito menor, né? Então, assim, de repente, não dá para você examinar ou comparar os dois projetos unicamente a partir dos resultados econômicos. Aliás, essa discussão apareceu muito na Covid, né? Nos métodos, nos procedimentos, por você, né, reduzir, né, a disseminação do vírus e tudo mais. Legal, bem bacana. Tem um ponto, Sérgio, também que é interessante, que é o impacto total, o retorno total daquela iniciativa e o impacto por indivíduo. Né? Teve um caso que eram 4 municípios, né, que a gente fez a avaliação. E justo o município que tinha um maior retorno é onde a gente percebia o menor impacto. A gente falava, não é possível, gente, o que a gente fez de errado? Mas era escala, era o maior município, o projeto era muito grande. Sim. Então, ele impacta. Aí, quando a gente foi para o impacto por indivíduo, era o menorzinho. Então, fazia sentido, né? Eu acho que tem essa questão da escala que também afeta bastante. Legal, muito legal. Agora eu vou começar a coletar alguns comentários aqui no chat, algumas perguntas, comentários, etc. Um primeiro grupo de comentários é um pouquinho mais técnico, de aplicação prática das ferramentas. Eu acho assim, muitas das pessoas que estão aqui podem ter visto as apresentações e falam, meu Deus, nossa, é super complicado, quantos passos. E eu digo assim, nós mesmos que já estamos aí anos aí fazendo essas coisas, realmente é muito difícil. O processo de monitoramento e avaliação é muito difícil. Até nas fases iniciais, definição da população-alvo, teoria de mudança, tudo isso. Quando a gente está falando de monetização, a gente está adicionando um grau de complicação maior. E aí, cada vez que a gente vai avançando em alguma ferramenta, alguma análise, a gente vai trazendo pressuposições. Então, por exemplo, a Marli fala aqui, como que a gente define o horizonte temporal do projeto? Que deve ser levado em conta? A Andressa Roveda fala, essas fórmulas que vocês apresentaram, acho que especialmente o Leandro, né? Elas são universais ou devem ser adaptadas caso a caso? E o Wilker Rodrigues, pelo que eu entendi aqui, ele também fala um pouco da aplicabilidade, assim, essas ferramentas são disponíveis, são user-friendly, onde é que a gente pode aí ter aí esses recursos para aplicação? Fiquem à vontade, pessoal. Paulo, Leandro. Paula, você começa essa, então? Tá bom, começa. É porque eu tenho menos coisa para falar.
Mas a temporalidade no SROI, né, e aí o protocolo, ele não trabalha com mais de 10 anos, né? O Leandro, eu vi que ele trabalhou 30 anos, ele trabalhou com a vida do indivíduo, né? E no fundo, quando você tem uma intervenção, por exemplo, de educação, ele afeta a vida da pessoa, mas lá na frente é tão pequenininho esse impacto, ele trabalha no máximo com 10 anos. Mas essa temporalidade, ela tem esse processo de escuta. Mas quanto tempo você acha que isso fica com você? Como é que você sente? Fala com pessoas, às vezes, que já passaram pelo programa há mais tempo, tenta entender como é que é a visão, e aí trabalhar, é uma estimativa, tá? As fórmulas, o SROI, ele tem uma planilha padrão, né? Tem muita diferença, é sempre a mesma planilha, mas o cálculo de proxy, para cada coisa, a gente vai fazer um cálculo diferente, mesmo quando a gente olha para o grupo que a gente entende que é o grupo impactado, tudo isso tem as peculiaridades daquela intervenção, daquele projeto. Mas a planilha de cálculo do SROI, ela é uma só, né? Que no fundo é onde você coloca todos os seus impactos e você tem esse cálculo de valor presente, que deve ser um pouquinho parecida aí com a do Leandro. E por fim, era as ferramentas. Fala de novo, Sérgio, eu anotei ferramentas e... Eu acho que você já falou, Paulo, essas isso, ferramentas, né, aí de análise, é isso. Isso tem disponível, eu já achei, tá, na internet, planilhas, mas a gente desenvolveu a nossa, né? Que a gente foi arrumando, deixando ela mais bonitinha, porque depois eu preciso colocar isso num PowerPoint para mostrar para quem está sendo avaliado, então a gente acabou desenvolvendo a nossa e não tem disponibilizado, mas se você baixar uma avaliação, né, um relatório de avaliação, no anexo tem, né, ao longo do relatório tem essas planilhas. Mas estou à disposição, se alguém quiser conhecer mais, a minha equipe também. Leandro. Obrigado, Paulo. Eu acho o mais interessante dessas discussões, desse debate, é que eles têm um certo quê filosófico também, né? A gente discutiu o valor da vida, temporalidade, são temas, né, que transcendem aí a parte de negócio. Valor da felicidade. Valor da felicidade, exato, é muito bacana. Então, só alguns comentários. Acho que a questão da temporalidade, ela vai depender muito do projeto, né? Não existe uma regra de bolso, por exemplo, o Paulo mencionou. De repente, você tem uma intervenção com crianças na primeira infância para melhorar a capacidade cognitiva e aprendizado. Isso vai ter um impacto para essas crianças até o final da vida profissional, ou da vida delas como um todo. O programa do Banco da Providência, treinamento profissional, vai muito certamente ter um efeito de ganho de renda, ou mesmo de acesso ao mercado de trabalho, que também vai perdurar durante um bom tempo, diferente de outras intervenções que talvez sejam mais focalizadas ou com uma janela temporal mais reduzida, né? Então, acho que não existe resposta muito padrão para a temporalidade, vai ser analisado caso a caso. As fórmulas, elas estão plenamente disponíveis, né? Acho que toda a parte de finanças e economia trabalha muito com esse ferramental, né? Então, quem é da área de finanças e investimentos tá bastante acostumado a fazer esse tipo de cálculo. Facilmente você acha até no Wikipedia essas fórmulas explicando perdão, muito mais didaticamente como que funciona. E aí a lógica segue muito, de forma muito semelhante à própria análise financeira para investimentos convencionais. A única diferença é que ela é aplicada numa área socioambiental, né? Então, a gente não precisa reinventar a roda, tem muito conhecimento já dessa área que gestão pode utilizar, né? Então, acho que cabe ter gente legal. A gente teve 120 ou mais de 120 pessoas aqui, as pessoas começarem a dar seus primeiros passos. E aí vou utilizar novamente o que a Paula falou, né? A avaliação de impacto, ela é uma jornada. Eu gostei muito dessa sua fala, porque realmente não é difícil, é complexo, mas tem que... Toda jornada começa com o primeiro passo, né? A organização tendo interesse em fazer, começando a coletar dados, começando a fazer primeiros esboços de sua teoria de mudança, etc., já é o começo dessa jornada, né? Então, é importante sair da inércia e entrar em ação, né?
Obrigado pelas respostas. Outro grupo geral de comentários é o seguinte, se vocês me perdoem se a minha interpretação aqui for um pouco simplificada, tá? Mas, em geral, assim, o Marcos Lima até coloca uma das grandes vantagens, um atributo muito positivo da abordagem SROI, é ouvir os beneficiários dos stakeholders. Então, é um cuidado muito grande de ir conversar, retornar, dar retorno, ou seja, uma interação muito forte com os stakeholders. Então, eu perguntaria para o Leandro, como é que isso foi feito no caso da abordagem dele? Porque, em geral, essas abordagens experimentais, tratado, grupo controle, em geral, o pessoal vai lá, distribui, sorteia, né, e calcula as diferenças e por aí vai. No caso do Leandro, monetiza. Mas como é que esse processo de ouvir as comunidades, como é que isso foi feito nesse projeto? Do outro lado, uma das vantagens justamente da abordagem que o Leandro colocou, tendo um grupo de controle com aleatorização, é você ter essa... Nós já discutimos várias vezes aqui na oficina, né? Tem vários posts, aliás, no nosso blog Impacto Social da Exame sobre isso. Você tem uma preocupação muito forte em você estabelecer o efeito causal. Ou seja, tendo um grupo de controle, especialmente sorteado, como é feito nas vacinas, aliás, né? A gente sabe... que aquele grupo que recebeu a intervenção, efetivamente, ele melhorou tantos por cento, porque eu tenho um grupo controle que me diz o cenário chamado contrafactual, o que teria acontecido sem a intervenção, certo? No SROI, há um passo contrafactual, certo? Como a Paula falou, muitas vezes isso não é feito com a introdução de um grupo de controle. Então, o Lucas pergunta, Paula, também para você explicar um pouquinho mais como que você faz essa estimação do cenário contrafactual. Leandro, quer começar falando sobre como vocês ouviram os beneficiários, como é que foi feito, deram um retorno a eles se envolveram no processo? Obrigado, Sérgio. Não, seguramente, eu acho que aqui o grande valor desse tipo de avaliação é justamente casar essas metodologias de alguma maneira, né? Então, a gente fala é um experimento, né, uma aleatorização, as pessoas acham que a gente está igual fazendo com um ratinho de laboratório, e é justamente o contrário, né? A ideia é você desenvolve desenha a avaliação de uma forma experimental para você conseguir ter uma inferência causal, né? Você saber realmente que aquele programa causou impacto em A, B ou C resultados. Mas tudo isso é conversado, é discutido com não só os stakeholders, né? Não só as pessoas que vão receber o projeto, mas com os enumeradores, as pessoas que vão fazer as coletas de dados, entender como que essa coleta vai ser feita, casar os interesses, o que a ONG está procurando, o que a prefeitura, no caso, assistência social, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, vislumbrava para o projeto. Então, esse diálogo com as partes envolvidas, ele é fundamental para qualquer tipo de atividade, né? E para uma avaliação de impacto mais ainda, porque sem esse comprometimento, sem o entendimento do que está sendo buscado com essa avaliação, primeiro que você não consegue implementá-la, ou se você implementar, muito provavelmente você vai estar medindo de forma equivocada. Então, desculpa, particularmente sou muito crítico a vários economistas, até como na parte de administração e economia, que é o famoso economista de escritório que fica analisando base de dados e acha que vai entender o mundo com aquilo. Você tem que ir para o chão da fábrica, para o chão da favela, para o chão da fazenda, conversar com as pessoas, discutir, entrevistar, entender realmente o que está acontecendo. Então, é um processo conjunto. Ótimo, obrigado, pessoal. Há aqui ainda vários comentários na linha do que é difícil monetizar, até onde a gente vai, o que não é material, como é que faz. Por exemplo, sobre o caso do Banco da Providência, a Regina Neri fala que, de repente,
esse estigma resultou de um empoderamento do grupo de controle, do grupo tratado para ele ir lá buscar empregos, e aí ocorreu, acho que o Leandro discutiu também isso. Então, assim, de repente, você poderia tentar medir isso de alguma forma. A Paula Fabiani mencionou aí uma das metodologias, mas o Wilker fala se de repente não daria para a gente colocar na régua da felicidade, né? Então tem esses índices atuais de felicidade que têm sido feitos, têm sido colocados, ou de satisfação. Então, assim, em vez da gente tentar, por exemplo, monetizar, a gente poderia pensar no índice geral de felicidade. Eu achei um comentário super interessante. O que vocês acham disso? Tem até o de wellness também, né? De bem-estar, tem índice de bem-estar que já é medido e que já tem monetizações nesse sentido. Queria só responder a outra pergunta sobre a questão do contrafactual. A gente, além de olhar... Desculpa, Paulo. Eu passei você. Desculpa, Imagina. perdão. Mas, além da gente olhar para a evidência de outras realidades, nessa conversa com os beneficiários, a gente tenta um pouco capturar. E pergunta no questionário, assim, aumento, sei lá, organização. Você acha que isso teria acontecido sem a participação da iniciativa? E aí tem uma escala, sim, não, né, muito pouco, e aí com isso a gente tenta colocar isso num percentual. Ele não é preciso, mas ele é composto por essas conversas e também pelo questionário que traz um número mais objetivo. Mas a gente sempre cruza os dados, as informações que a gente tem do grupo focal, porque ali a conversa é mais rica. E também sobre pessoas que estão ali no território e que não passaram pela iniciativa, né? Nessa conversa a gente também consegue coletar um pouco essa informação. Mas qual que foi a outra pergunta que você fez agora? Era sobre como medir as coisas, né? Em vez da gente pensar, de repente, isso que talvez eu entendi, às vezes a gente... E há algumas abordagens nessa linha, né? Em vez da gente monetizar, a gente pensar mais na linha de felicidade, satisfação, alguma coisa, há em economia esse conceito muito famoso da utilidade, né? Que no fundo acaba... Ou seja, a gente colocar meio nessa linha, em tese. Vocês já viram, tem aplicado alguma coisa? Então, eu vi alguma coisa sobre bem-estar. Tem até, eu estou tentando lembrar um ator que tem um nome asiático, né? Na verdade, ele mora na Inglaterra, mas tem um nome asiático, que é um cara bem conhecido. Você deve conhecer, Sérgio, que fala muito sobre essa monetização do bem-estar, né? E ele faz vários exercícios nesse sentido. Mas acho que para cada realidade você encontra proxies diferentes, né? Na conversa com os próprios beneficiários. E já teve um caso de um impacto que a gente monetizou, porque não conseguimos chegar numa proxy que realmente representasse aquele impacto. Mas foi uma decisão, e foi uma decisão partilhada com o projeto que estava sendo avaliado, né? Então, é um pouco mais a jornada que importa, né? E a compreensão sobre o que você está gerando de valor para aquelas pessoas e para a sociedade. Acho que até chegar no questionário já é muito, muito rico, tá? E teve até uma pergunta sobre isso, eu falei assim, já tem uma riqueza, e a riqueza sobre o que fazer tá nessas informações, não é na monetização. Mas a monetização abre portas, né? Ela facilita o diálogo, ela facilita a conversa, então, eu acho que também é um passo importante, dependendo do objetivo que você tem com a avaliação. Se você está só querendo buscar melhorias internas, eu não acho que a monetização é tão importante. É muito mais para ir para fora, né, da organização. Perfeito. Obrigado, Paulo. Leandro? Eu concordo. Eu acho que, acho que essa pergunta é interessante, por exemplo, na minha apresentação falei de estigma, autoconfiança, né? Mas como que você mede isso, né? Então, muitas áreas, e eu recordo uma conversa que eu tive com o professor Ricardo Paes de Barros, inclusive. Falei, poxa, como é que você mede socioemocionais? Muitos deles perguntando, né? Então, você tem questionários padronizados na área de psicologia social, onde você pergunta para a pessoa, não diretamente, né? Você se sente autoconfiante? Normalmente isso não funciona. Mas você tem construtos, né, formas de perguntar. Você se sente capaz de realizar suas tarefas? Você se sente competente para exercer suas funções ao mais do que a média?
Você acredita que você consegue entregar os seus trabalhos em dia? Na parte de estigma, você sente que sofre preconceito pela sua cor da pele, pelo seu gênero, etc. Então, você consegue ter várias perguntas elencadas, ter perguntas reversas, até para pegar se a pessoa não está simplesmente chutando um valor ou dando uma resposta aleatória. E aí você constrói blocos que conseguem medir aspectos específicos, e aí você constrói essas proxies que Paula mencionou, né? Então, muita coisa você consegue pergunta uniforme para todas as pessoas, reporta isso de forma transparente, e com isso você consegue, de alguma maneira, medir vários construtos, né? Perfeito, pessoal. Muito obrigado pelo debate, super rico. É uma pena que nós já chegamos aqui no limite aqui desse período inicial aqui da oficina. Agora a gente tem que eu tenho que passar instruções de como dividir para os grupos, a gente discutir depois os casos nos workshops, mas eu já queria agradecer muito aqui, Paulo e Leandro, pelas excelentes apresentações super didáticas. Assim, claro que cada abordagem tem os seus desafios, mas acho que deu para pegar aí uma ideia geral do processo. Foi uma honra ter vocês aqui aqui na discussão. Lembrando que a gente vai postar essa parte aqui da apresentação, debate de vocês, no blog Impacto Social da Exame. Quem está aí cadastrado no nosso e-mail vai receber. Quem não está, por favor, coloca aqui no chat que a Amanda vai colocar vocês no nosso mailing. E peço desculpas para várias pessoas que fizeram alguns comentários e perguntas aqui no chat e não deu tempo da gente tocar nesses assuntos, outros assuntos que foram colocados, mas acho que vocês têm aí o contato com a Paula e com o Leandro. Então, Paulo e Leandro, muito obrigado. Vocês são bem-vindos de ficar aqui na continuidade do evento, mas vocês são bastante ocupados, aí tem os seus aí afazeres, então já agradecemos muito essa disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui, adorei conhecer mais também do estudo do Leandro, e obrigada mesmo, Sérgio, foi muito bom. O mesmo, obrigado, Sérgio, pelo convite, obrigado, Amanda, pelo apoio logístico aí no backstage, e a todos e todas pela presença, grande prazer, espero mantermos contato. Tá ótimo, pessoal. Então, obrigado.